Olá, alunos! Mais uma vez nos encontramos nessa videoaula para assim aprendermos mais do capítulo 9 sobre as independências Haiti e América Espanhola. Nas três últimas aulas, ou nas aulas anteriores, estudamos todo esse capítulo e eu quero reforçar alguns pontos que julgo importante para a maior compreensão deste conteúdo. A independência do Haiti e a América Espanhola estão correlacionados no contexto em que lá na França houve uma revolução, e esta revolução, conhecida como Revolução Francesa de 1789, vai trazer aí um terreno propício para a propagação da semente revolucionária aqui na América. Diversos movimentos de independência vão se inspirar no ideal de igualdade, liberdade, fraternidade propagados pelos iluministas, que estiveram também fomentando a Revolução Francesa. O continente americano passava por um processo de transformação política que iria chegar, né, à hegemonia dos Estados Unidos como nação soberana. Então, culminou com os Estados Unidos como centro soberano dessa região americana, além da independência de países que foram colonizados pela a Europa. Nesse contexto, nós teremos aí a independência do Haiti e também de muitos países aqui da América Latina. O vice-reino do Peru, por exemplo, teve na figura de José Gabriel Condorcanqui, um líder que lutou aí pela independência. Na época em que o vice-reino do Peru existia, seus líderes eram chamados de curacas. Eram líderes indígenas que eram responsáveis pelos pueblos ou os povoados. E José Gabriel Condorcanqui era um de origem inca e teve o privilégio aí de receber uma boa educação. A consequência disso é que ele conseguiu se tornar um curaca da província de Tinta, atual Peru, como você percebe aí no mapa ao lado. E na época a Espanha cobrava altos impostos e também a mita, que era justamente aquele trabalho forçado em que os índios eram obrigados a trabalhar para os espanhóis. E é nesse contexto que sai a independência de alguns dos países da América Latina. O reinado de Carlos III de 1759 e 1788 também está contextualizado com esses episódios. A Espanha, por exemplo, vai aumentar o valor dos impostos aos indígenas e, por conta disso, os curacas não gostaram. O curaca chamado José Gabriel vai exigir o fim da mita, que era o trabalho forçado na região de São Luís Potosí, que é a atual Bolívia, por ser muito longe. E os espanhóis não entenderam ao pedido aí de José Gabriel e inicia aí uma revolta contra a Espanha. E para isso foi mudado o nome de José Gabriel para Túpac Amaru, em homenagem ao último imperador inca. Daí essa revolta também ser considerada ou reconhecida como revolta de Túpac Amaru. No início da revolta, que em 1780, com a captura de Antônio Arriaga, então a autoridade de Tinta é que ela é iniciada. Então, partir aí da revolta índios, mestiços e negros escravizados, a Espanha consegue vencer e Túpac Amaru é executado e esquartejado na Praça de Cusco, como vocês observam nessa representação. Na realidade, essa representação nessa imagem, ela mostra bastante clara aí a morte por esquartejamento do líder revolucionário Túpac Amaru, que está no Museu de Cusco, no Peru. Percebam que era uma forma da coroa, no caso aqui da Espanha, do reino da Espanha, provocar medo, pavor nas pessoas que poderiam se levantar contra a coroa na América Espanhola. Então, tanto a Espanha como Portugal e outras metrópoles exterminavam os líderes da revolta de uma maneira bastante pública, era em praça pública,
esquartejava e colocava pedaços do corpo em determinados locais, justamente para provocar pavor, para que ninguém mais se levantasse contra a coroa. Então não foi diferente também com outras metrópoles. Aqui nós temos algumas imagens de Cusco, né, no Peru, atualmente. Da esquerda para a direita temos pátio interno de um museu, artesãs que trabalham em pátio interno de um museu em Cusco e a Praça de San Blas em Cusco, no Peru, além de uma escadaria no bairro de São Blas, em Cusco. A independência do Haiti. Haiti foi o lugar onde Cristóvão Colombo, aportou em 1492, pensando ele que tinha chegado às Índias. Daí a origem da palavra índio para os nativos aqui da América. Ainda hoje nós chamamos de índios, porque Cristóvão Colombo pensava que tinha chegado nas Índias. Quando Cristóvão Colombo propôs a navegação por outra rota, ele queria encontrar uma trajetória mais econômica para o estado da Espanha. Então, quando ele saiu da Espanha, foi com destino à Índia. E pensava ele que tinha chegado às Índias, só que posteriormente, não foi ele que descobriu que tinha chegado em novas terras, foi Américo Vespúcio que descobriu que tinha chegado em novas terras. E então Américo Vespúcio, ao descobrir que tinha chegado em um novo continente, ele foi homenageado com seu nome aqui nessas novas terras ou no novo continente chamado de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Então Colombo foi o primeiro que chegou, mas não sabia ele, e ele apenas chamou os habitantes de índios. E no século XVII, a parte ocidental, que foi chamada de São Domingos, na ilha onde hoje é o Haiti, era ocupada pelos franceses, já na parte oriental era dominada pelos espanhóis. A população dessa ilha era de aproximadamente 7% de brancos, 87% de negros, e a elite vivia aí no luxo. Os escravizados, por exemplo, passavam fome, eram maus tratados e também eram acometidos por enfermidades, por doenças. Sendo assim, se revoltaram e planejaram fugas e organizaram-se em quilombos, em comunidades, para se refugiarem. E em 1791, os escravizados fazem um levante no canavial, exigindo aí melhores condições de trabalho. Então, essa população, nesse contexto, vai ajudar na eclosão desta guerra. O líder dessa revolta ou da independência no Haiti foi Toussaint, que era um negro, que assume o poder em 1794 até 1802. Ele liberta os escravizados de São Domingos e conquista a parte oriental do Haiti, que pertencia na época à Espanha. Então, brancos, mestiços e libertos faziam oposição a este líder que lutou pela independência do Haiti. Ainda falando sobre, nesse contexto, nós temos a contextualização lá na França. Enquanto isso, na França, Napoleão Bonaparte ele assume o poder. Lembrem vocês que a Revolução Francesa ela tem alguns desdobramentos e ela vai se encerrar com o golpe de 18 Brumário, em que Napoleão Bonaparte assume o poder, e isso faz com que haja algumas consequências diretas aqui na América. Então, Napoleão Bonaparte, quando assume o poder, ele envia tropas ao Haiti, que prende o líder revolucionário e tortura ele matando lá na França. Inclusive, essas imagens ao lado, nós temos aí o presidente do Haiti, Michael, que vai visitar a prisão onde ficou o líder que lutou aí pela independência do Haiti, e também nós temos um memorial em homenagem a esse mesmo líder, tudo na França, onde ele foi morto, torturado. Ainda nós temos a continuação da luta. Jean-Jacques Dessalines, ele se tornou líder do movimento da independência do Haiti, e seu lema era liberdade ou morte. Ele consegue vencer os franceses, e São Domingo se torna agora independente em 1804, e o nome muda para Haiti, que é terra montanhosa na linguagem indígena. 21 anos depois,
a França vai reconhecer a independência do Haiti. Temos como curiosidade desse período aí que, ao contrário de Toussaint, Jean-Jacques Dessalines, ele permaneceu analfabeto durante toda a sua vida. Temos aqui ao lado também uma imagem da Batalha de Creta-Pierrot e também o líder revolucionário do Haiti logo também na lateral. Sendo que há algumas outras curiosidades que eu quero compartilhar com vocês. O Haiti foi a primeira nação da América a abolir a escravidão. O Haiti foi a segunda nação da América a se tornar independente. Dessalines foi traído e morto em 1806 e o Haiti passou a ser considerado também uma república. Contudo, só foi declarado independente em 1825. Então, para isso, teve que pagar ao governo francês uma indenização de 150 milhões de francos, prejuízos econômicos aí para a nação que começava o processo de independência. E as relações de exportações que mantinha quando era colônia foram canceladas, pois os países que comercializaram aí com a ilha ficaram com medo que a rebelião se expandisse também para as suas colônias. Por exemplo, no Brasil tinha o medo dos escravos, os donos dos escravos tinham medo dos escravos se levantar contra os seus proprietários e esse pavor foi conhecido como haitianismo. Na imagem ao lado nós temos aí habitantes do Haiti atualmente. Então percebam que na atualidade ainda existe, claro, com certeza, uma grande desigualdade social entre a população desta região. O Império Espanhol entra em crise. Entre 1808 e 1824, o Império vai enfraquecer. Na América, vários países se tornam independentes. As causas que estão desse desdobramento é justamente as seguintes. As internas é o descontentamento social e político com o governo de Carlos III, pelo monopólio que ele tinha de produtos, aumentos de impostos, ele autorizou a abertura de 20 portos e o filho Carlos I no século XVIII. Então isso faz com que haja um descontentamento por parte dos crioulos e que provocam aí, né, o processo de independência. Temos a imagem aí de Carlos III e de Carlos I ao lado. Os crioulos e os chapetones. Os crioulos, que eram os ricos descendentes de espanhóis, só que eles eram descendentes de espanhóis, mas nascidos aqui na América. E eles perdiam os cargos mais importantes para os chapetones, que eram espanhóis que nasceram na própria Espanha. Esses colonos nascidos na Espanha eram maiores privilegiados nessa região na época. Então, chapetones e crioulos, eles lutavam contra índios, mestiços e também contra os afrodescendentes. Portanto, a sociedade colonial estava organizada dessa seguinte forma, né? Os privilegiados que estavam no topo aqui da pirâmide, os chapetones, que eram os peninsulares, aqueles que nasceram na Espanha, e logo abaixo vinham os crioulos, que eram descendentes desses espanhóis, mas nascidos aqui na América. Não era tão privilegiado para ter alguns cargos. E a base da pirâmide ficava por conta dos mestiços, dos indígenas, dos negros escravizados, que por todo esse período eram excluídos aí dos benefícios sociais. Então, nós temos ainda na Europa a atuação de Napoleão, quando invade a Espanha, por exemplo. O irmão dele, José Bonifácio, vai assumir o poder na Espanha. Os espanhóis ele entra em choque contra José Bonifácio. E em 1812, a Constituição de Cádiz, os deputados da Espanha e América Espanhola, vão assim elaborar, fazendo com que haja uma consequência direta aqui na América. As mudanças com essa Constituição foram abolir impostos também a mita aqui na América, limitando a autoridade do rei, todos poderiam votar e manteve o comércio aí exclusivo, além de manter a desigualdade de direitos com as colônias da América. A curiosidade que podemos apontar aqui são as seguintes. Esta Constituição de Cádiz foi o primeiro documento constitucional aprovado
na Península Ibérica e um dos primeiros do mundo. O movimento de independência na América vai contar com essas lideranças que os crioulos na América criaram as juntas, melhor dizendo, governativas, sendo que em 1810 as juntas governativas lideravam a luta armada. Em 1814, o exército de Bonaparte foi derrotado e o rei espanhol Fernando VII, representado aqui nessa imagem, volta ao trono. E a Constituição de Cádiz foi abolida, sendo que o absolutismo retoma, né, o lugar lá na Europa, ou mais precisamente na Espanha. E isso vai ter um efeito direto aqui na Guerra pela Independência. E 2 generais vão se destacar aqui na América do Sul, que é José de San Martín e também Simão Bolívar, os libertadores da América. O Simão Bolívar na Venezuela começa a conquistar Bogotá em 1819. José de San Martín, na Argentina, libertou a Argentina em 1816 e o Chile em 1818 e Peru em 1821. Esses são considerados aí os libertadores da América. Sobre o movimento de independência, nós temos especificamente do México, que em 1810, os camponeses exigiam independência e distribuição de terras. Os líderes, como o padre Miguel Hidalgo e José Maria Morales, eles vão orquestrar aí o movimento pela independência. Nós temos aqui a imagem de Agustín Iturbide, que posteriormente vai assumir, e também do padre Miguel Hidalgo, que é um dos idealizadores e também que executou aí o processo de independência. Com um exército de 80 mil pessoas, entre crioulos e chapetones, que eram contra a independência do México, e mandaram fuzilar aí o padre Hidalgo. Em 1820, o general espanhol Agustín Iturbide vai comandar aí o exército contra os mexicanos. Já em 1821, o general Iturbide toma o poder e proclama a independência do México, sendo que o general Iturbide proclama-se agora imperador do México, intitulado aí Agustín I. E os crioulos aqui no México entram em confronto com o imperador Agustín I, sendo que o imperador perde e depois é proclamada a República no México. A independência do México ainda nós temos como fator importante ser observado que foi dominado pela elite crioula. Lembrem-se que os crioulos eram aqueles que eram nascidos aqui da América, mais descendentes dos espanhóis, que lutavam pelos seus interesses e pelos privilégios que eles não tinham, apenas os chapetones. Então eles vão dominar esse processo de independência também no México. A outra característica é a concentração de terras também por parte deles e permaneceram consequentemente aí as diferenças sociais. Então a independência não mudou basicamente em nada sobre as diferenciações sociais que lá existiam e que ainda hoje existem no México. Para concluirmos aqui, o historiador Boris Fausto, ele traz uma reflexão que diz assim: a história ela é vital para a formação da cidadania, porque nos mostra que para compreender o que está acontecendo no presente, é preciso entender quais foram os caminhos percorridos pela a sociedade. A importância do estudo assim da história é essa apresentada aí por Boris Fausto, historiador brasileiro. Todas as vezes que nós estudamos a história, percebemos, né, os caminhos pelo qual a sociedade atual passou e, como dizem alguns, né, a analisar, né, o processo que se desenvolve ao ponto de percebermos o que pode ou não acontecer. Portanto, caros alunos, esta é a finalização da nossa aula desse capítulo e esperemos aí a nossa revisão. Fiquem todos na paz, que Deus possa abençoá-los poderosamente.